Dias dos Santos, sou professor da UFT, mestrado pelo IME, e estou terminando o doutorado lá na UFRJ. O meu doutorado, estou estudando exatamente um tema relacionado à teoria de grafos, né, grafo de intersecção de caminho sobre uma grade, e eu peguei um pedacinho desse tema que eu estou estudando e trouxe para falar hoje para vocês aqui nessa apresentação, né. Eu espero que vocês gostem da apresentação. Como o tema acho que é um pouquinho diferente, talvez, do que vocês trabalham usualmente, eu vou tentar dar um pouquinho de um contexto histórico e uma motivação, né, para vocês entenderem como é que esse tema pode ser inserido aí para vocês, em que é útil, qual que é alguma aplicação. E muito bem. Esse aqui vai ser o roteiro que eu vou procurar estar seguindo nessa apresentação aí, né? Sumáriozinho, vou dar uma introdução, falar de uma motivação e falar um pouco do problema que eu vou estudar. Nesse trabalho aqui, o tópico que eu resolvi trazer para apresentar para vocês é uma prova de dificuldade. Isso aqui desse tópico 2. É uma prova de NP completude de um problema de grafo de intersecção de caminho sobre uma grade. Esse problema aqui, com essa prova de NP completude, eu consigo estender alguns resultados dele. Eu vou falar disso no final, durante a apresentação, e depois vou fazer uma discussão e mostrar algumas referências que vocês vão ver ao longo do trabalho aí. Legal. O tópico, assim, vamos dizer, uma área mais geral que eu vou estar falando para vocês é sobre a teoria de grafos. Teoria de grafos, ela é uma área de estudo que ela estuda basicamente relações de elementos, relações de conjuntos, relações de objetos do mundo que podem representar objetos do mundo real. Esses objetos a gente vai chamar de vértices, que essas relações entre esses objetos a gente vai chamar de arestas. Então, basicamente, a teoria de grafos trata disso, trata de uma rede, que essa rede a gente vai chamar de grafo, e esse grafo, aqui embaixo a gente tem uma definição formal, um grafo G, ele é uma estrutura composta por dois subconjuntos. O primeiro conjunto, esse conjunto V aqui, a gente vai chamar de conjunto de vértices, e o segundo conjunto, esse conjunto de E, é o conjunto de arestas. Os objetos, eles podem representar objetos do mundo real, e essas arestas, elas representam relações entre esses objetos. Então, na verdade, o grafo, ele é o objeto que a gente usa para modelar relacionamentos de elementos de um conjunto. Tá, um pouquinho de contexto histórico. O primeiro registro que a gente tem de uso, aplicação da teoria de grafos na história, ela surge, esse registro vem de 1736, com Leonhard Euler. Leonhard Euler, que foi um dos matemáticos mais produtivos, né, da ciência aí, que ele publicou mais de 800 papers, teve 13 filhos, ficou cego, e mesmo depois de cego, continuou produzindo, escrevendo artigos por mais de 17 anos, até morrer. Bom, Euler produziu muitos papers, muitos artigos de muitos temas diferentes. Para nós, nessa apresentação aqui, um dos problemas que a gente vai citar, né, um dos problemas assim que é considerado o primeiro problema abordado na teoria de grafos é o problema das 7 pontes de Königsberg. Vocês já devem conhecer esse problema aí, já devem ter ouvido falar como o problema das pontes de Königsberg ou o problema das 7 pontes de Königsberg. Esse aqui é um mapa da cidade de Königsberg, né, uma cidade da Prússia, atualmente a cidade de Kaliningrado, da Rússia. Basicamente, Königsberg era uma cidade pequena, composta por várias ilhas, né? E essas ilhas, elas eram interconectadas por 7 pontes. Nesse desenho aqui, esse caminho em azul, né? Ele representa os rios que cortavam a cidade de Königsberg, e essas travessazinhas aqui em verde indicam onde estavam localizadas as 7 pontes da cidade de Königsberg. Tá. Na verdade, qual que é o problema que envolve isso?
Euler, em 1736, ele se viu intrigado com uma questão, que essa questão era se era possível, se existia, né, uma rota da qual, saindo de um ponto, saindo de uma ilha, fosse possível atravessar todas as 7 pontes da cidade de Königsberg e chegar a um outro ponto B distinto de A. Esse enigma da teoria de grafos aí se tornou uma lenda urbana na cidade de Königsberg, porque algumas pessoas diziam que conseguiam realizar esse feito, outras pessoas diziam que ninguém conseguiria, alguém falava que o problema era impossível, outras pessoas falavam que não, que dava para resolver o problema, só que ninguém tinha feito de uma forma adequada. E bem, ficou essa lenda urbana, que alguém falava uma coisa, outra pessoa falava outra coisa, mas carecia de uma prova de se era possível ou não resolver o problema das 7 pontes de Königsberg. Foi aí, então, que Euler teve uma sacada fenomenal. Ele percebeu, na verdade, que para resolver esse problema era necessário o desenvolvimento de uma técnica de análise adequada. E essa técnica de análise adequada, ela necessitava abstrair detalhes que fossem irrelevantes do problema. Por exemplo, a área da ponte é um detalhe irrelevante, o formato de cada ilha, o tipo da ponte, movimentação de pessoas, tamanho da ponte, enfim. Euler percebeu que, na verdade, ele não precisava desses detalhes para poder resolver o problema. Ele poderia abstrair isso para facilitar o desenvolvimento do problema. E, na verdade, Euler conseguiu provar que esse problema é um problema que não possuía solução para esse grafo em específico. E, na verdade, o raciocínio que ele usou foi um raciocínio até hoje considerado relativamente simples. Vamos lá. Na primeira imagem aqui, está aquele mapinha que eu mostrei no começo, das pontes de Königsberg. Na segunda imagem, o que aconteceu? Euler deu um label, deu um nome para cada uma das ilhas de Königsberg. Aqui eu vou chamar esses labels de A, B, C e D. Esses labels aqui correspondem às ilhas, vão ser, no nosso grafo, que a gente chamou de vértice. O vértice são essas bolinhas verdes aqui, que tem o mesmo nome de cada região do mapa. Então, aqui eu tenho as regiões das ilhas A, B, C e D, eu tenho os vértices A, B, C e D, que são os objetos do mundo real que estão sendo abstraídos. E aqui, onde a gente tem uma ponte entre uma ilha e outra, isso significa uma relação. Essa relação é a aresta. Então, uma aresta entre 2 vértices, A e B, indica que existe uma ponte que vai do vértice A para o vértice B, ou seja, da ilha A para a ilha B. Então, esse grafo aqui, ele é uma abstração do primeiro modelo aqui, né, da cidade de Königsberg. Então, eu resolver o problema das pontes de Königsberg é equivalente a eu resolver esse problema nesse grafo aqui. E o raciocínio que Euler usou foi o seguinte: ele percebeu que sempre que, vou usar um jargão aqui, que para entrar em um vértice, para sair de um vértice, ele gastava 2 arestas. Então, se existissem vértices de grau ímpar, ou seja, um número de pontes ímpar chegando em um vértice, ele ia conseguir entrar, vamos dizer, ele ia conseguir sair, mas como tinha um número ímpar, em algum momento ele ia entrar em um vértice e não ia conseguir sair. Ou o contrário, ia sair de um vértice e não ia mais entrar nele. Então, Euler notou que para você sair de um ponto A e chegar em um ponto B, atravessando todas as pontes, uma única vez, em qualquer um grafo, na verdade um multigrafo nesse caso, é necessário que existissem somente 2 vértices de grau ímpar, que seria o vértice de origem e o vértice de destino, necessariamente. Dessa forma, Euler enunciou o que a gente conhece como um dos primeiros teoremas da teoria de grafos, né, que é o teorema de grafo atravessável. Um grafo é atravessável se somente se, um multigrafo, na verdade, né,
é atravessável se somente se ele tem exatamente dois vértices de grau ímpar. E, baseado nesse teorema de grafo atravessável, surgiram mais tarde outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de caminho de Euler, que o caminho de Euler é um caminho que atravessa todas as arestas do grafo uma única vez, e de circuito de Euler, que na verdade, é um caminho de Euler, onde você atravessa todas as arestas, e o vértice de origem e de destino é o mesmo vértice. Então, circuito de Euler difere de grafo atravessável, porque o grafo atravessável são vértices distintos, enquanto no circuito é o mesmo vértice. Legal. Um pouco mais de história da teoria de grafos. Depois desse estudo de Leonhard Euler da teoria de grafos sobre o problema das pontes de Königsberg, a teoria de grafos ficou um período de mais ou menos um século, um pouco mais que isso, sem registro de novos estudos. Porém, aos poucos, diversos campos da ciência foram notando, né, que poderiam aplicar as aplicações de grafos para diversos problemas. Assim, eu posso citar alguns problemas aqui que eu considerei um pouco mais relevantes, talvez. Por exemplo, as leis de circuito de Kirchhoff, em 1847. O teorema das quatro cores, de De Morgan. Teorema das quatro cores que tem uma aplicação para coloração de grafos e coloração de mapas, né? Eu acho, assim, que só falar sobre esse teorema das quatro cores daria uma apresentação tranquila, talvez até de mais de uma hora aí. Só para falar um pouquinho, na verdade, a primeira demonstração para esse teorema das quatro cores foi uma demonstração computacional e, primeiramente, ela foi uma demonstração feita para o teorema das cinco cores. Então, depois da demonstração computacional para esse teorema das cinco cores, aí apareceu também uma demonstração assim, que usava uma quantidade muito grande de grafos proibidos, e realmente era uma prova computacional, e só depois que apareceu também uma prova computacional para quatro cores, e, se eu não me engano, existe uma prova matemática para o teorema das quatro cores, mas também é uma prova extensa e cansativa. Tá, só para situar um pouquinho de história. Também, sobre teoria de grafos, são encontradas aplicações para química orgânica. Provavelmente algum de vocês já ouviu falar, né, dos estudos de Keil, 1857. Sobre química orgânica, a gente tem a aplicação muito da teoria de grafos espectral. O pessoal estuda muito hidrocarbonetos, eles modelam hidrocarbonetos através de diversas matrizes, né? Dentre essas matrizes, principalmente a matriz laplaciana, é uma das matrizes que é mais utilizada, né? Através dos autovalores dessas matrizes, é possível você conhecer um pouco da estrutura do hidrocarboneto e, consequentemente, sabe como é que é o grafo que modela aquilo. Tá. Mais tarde, também tem problemas do ciclo e caminho hamiltoniano. E esse tópico 6, particularmente, é um dos tópicos que eu mais gosto, um dos tópicos que eu estudei bastante no doutorado, e eu sou até suspeito para falar, que é o tópico de estudos de complexidade e intratabilidade de problema. E essa referência que eu dou aqui no tópico 6 é um livro, né, Computers and Intractability, A Guide to the Theory of NP Completeness. É um livro do Gary Johnson, eu recomendo a leitura desse livro. É um livro, assim, que foca bastante aplicações de teoria de grafos para a prova de NP completude. Talvez, para falar de prova de NP completude, essa referência não seria tão boa, porque, na verdade, o primeiro problema que foi provado sem NP completo era um problema de lógica, um problema de satisfabilidade, que a gente conhece como SAT ou 3SAT. Foi um problema que ele é conhecido como sendo o problema NP completo puro, porque, na verdade, a partir dele, né, que surgiram outros problemas. Na verdade, esse livro do Gary Johnson é um livro que desenvolveu uma técnica de demonstração de NP completude, e essas técnicas, frequentemente, eles usam estruturas chamadas gadgets, que são utilizadas em reduções polinomiais.
além de diversas outras aplicações, né, nos dias de hoje. Mas isso aí foi só para situar mesmo. Legal. Já que eu falei um pouquinho do contexto histórico para vocês, agora eu vou começar a falar do problema que eu vou estar desenvolvendo aqui e apresentando. Problema de representação em grade. Então, eu já defini o que é um grafo. Para esse problema, basicamente, eu vou ter um grafo G e uma grade Q. Essa grade Q, vocês podem imaginar um plano cartesiano, né? Onde essas retas aqui, não sei se está dando para enxergar bem, vão ser o molde, né? O host, o hospedeiro, sobre a qual eu vou desenhar uma representação de caminhos. De que forma? Uma representação EPG, ela foi definida por esse cara aqui, pelo Golombek, em 2009. E é uma representação de caminhos sobre uma grade. Na verdade, essa representação trata de um grafo de intersecção. E esse grafo de intersecção, ele apresenta uma função de bijeção entre vértices do grafo e caminhos. Da seguinte forma, um vértice do grafo, ele vai representar um caminho na grade Q. Dois vértices do grafo, se eles tiverem uma aresta entre si, eles vão ter aresta entre si, e somente se os caminhos correspondentes tiverem intersecção diferente de vazia. Uma representação, uma BKEPG representação, quando todos os caminhos dessa representação têm no máximo K dobras. Então, quando todos os caminhos têm K dobras, eu digo que essa representação é uma BKEPG representação do grafo G. Ok? Vamos lá. Exemplos. Para esse grafo aqui C3, eu tenho uma B0 EPG representação, porque todos os caminhos aqui têm no máximo 0 dobras. Para esse grafo aqui, para essa representação, que é uma representação B1 EPG desse grafo, porque todos os caminhos têm no máximo uma dobra. E aqui eu tenho uma B2 EPG representação, porque todos os caminhos têm no máximo 2 dobras. Legal. Vou falar um pouco, eu acho que eu passei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tá, não. Vamos voltar. Legal. Outra coisa que eu vou estar estudando aqui, falando com vocês, é a respeito da propriedade Rayleigh. Eu digo que uma coleção de conjuntos satisfaz a propriedade Rayleigh quando toda subcoleção dessa coleção C, que é mutuamente intersectante, possui um elemento comum. A propriedade Rayleigh tem aplicações em diversas áreas da ciência, como teoria dos códigos, semântica, biologia computacional, processamento de imagem, entre outras. Basicamente, dessas representações aqui, essa primeira representação aqui da letra B é Rayleigh, enquanto essa representação da letra C e da letra D não são Rayleigh. Por quê? Os três caminhos aqui são mutuamente intersectantes e têm uma aresta comum, enquanto esses três aqui são mutuamente intersectantes, então não tem aresta comum. Tá, lá na frente eu vou precisar, no final da apresentação, eu vou usar o conceito de edge click e claw click. Então eu vou falar logo isso aqui para vocês. Quando eu representar uma click dessa forma aqui, da figura B, eu digo que isso aqui é uma click aresta, uma edge click. Isso é Rayleigh. Quando eu tenho uma click representada dessa forma aqui, eu digo que essa click é uma claw click. E ela é uma representação não Rayleigh. Guardem esse conceito aí, que eu vou precisar dele lá na frente da apresentação. Tá, mas por que estudar esses grafos EPG? Primeiramente, porque esses modelos de intersecção têm alguma importância prática. Grafos EPG, eles são usados para modelar problemas no contexto de layout de circuitos digitais e também layout de otimização de sistemas, otimização de circuitos. Um layout é modelado usando caminhos sobre essa grade. Então, na verdade, quando a gente fala que eu estou desenhando caminhos sobre a grade, eu posso imaginar que eu estou desenhando aqueles caminhos de circuito sobre uma placa on-board ou sobre um microchip, né? Então, quando você pensa que você está generalizando esse conceito, você está resolvendo um problema que está diretamente ligado à modelagem de circuitos digitais. Por exemplo, redução do número de dobras de um caminho,
Ou também, quando eu reduzo o número de dobras de um caminho, eu estou reduzindo, na verdade, o custo e a dificuldade de produção de um circuito digital. Eu estou reduzindo a complexidade de desenhos, né, numa placa on-board, por exemplo. Tá. Outras vezes, outro problema que está relacionado a isso, ao problema de grafos EPG, às vezes eu necessito desenhar um circuito em várias camadas. E essas camadas, algumas vezes, os caminhos de cada camada não podem intersectar entre si. E esse problema de caminhos em múltiplas camadas que não se intersectam é um problema, sim, que a gente pode intuitivamente falar que é um problema de coloração de grafos também. Então, na verdade, esse slide aqui eu deixei ele só para falar sobre aplicações, sobre motivação do estudo de grafos EPG. Uma vez que a gente situou na motivação, agora eu vou passar para tratar o problema em si. Tá. Um conceito que eu vou precisar para estudar os grafos EPG é o conceito de aresta relevante. Dado que eu tenho o desenho de um caminho, deixa eu ver se eu tenho aqui, pronto, isso aqui é um caminho. Um caminho desse tipo, eu vou dizer que uma aresta é relevante, se ela for uma aresta de começo, uma aresta de extremidade, né, de fim de caminho, ou uma aresta de dobra. Essas arestas de dobra, que estão marcadas em vermelho aqui, de dobra e de começo e final de caminho, são o que eu chamo de arestas relevantes. Por que relevantes? Porque eu posso determinar um caminho em tempo polinomial, dadas essa aresta, em uma sequência, né? Na sequência que elas aparecem. Bem, percebam que quando eu tenho uma dobra, eu tenho duas arestas relevantes de dobra. E eu também tenho, se eu tenho um grafo que tem K dobras, eu tenho 2K arestas relevantes de dobra, mais duas arestas de extremidade. Então, a quantidade de arestas relevantes que eu tenho em um caminho é, no máximo, 2K mais 2. Considerando que uma BK-EPG representação tem N caminhos, então eu tenho 2N vezes K mais 1 arestas relevantes distintas, né? Bem, representação minimal. Eu digo que uma representação é minimal quando ela não contém propriamente outra representação BK-EPG do mesmo grafo. Tá. Na teoria de grafos, a gente tem, na verdade, estudo de complexidade, né? A gente tem um formato padrão de apresentar os problemas, para que qualquer leitor que for tomar o problema conseguir identificar fácil de que se trata. O formato padrão do problema é esse aqui. Na primeira linha eu tenho o nome do problema, né? Reconhecimento de grafo B1-EPG-RELE. A entrada do problema, um grafo G, e o objetivo. Dado um grafo, eu quero determinar se existe um conjunto de caminhos que tal que cada caminho tenha no máximo uma dobra, tal que esses caminhos vão representar um modelo B1-EPG desse grafo, e esses caminhos vão satisfazer a propriedade RELE. Esse aí é o problema que eu quero mostrar para vocês, que eu quero apresentar. A prova de dificuldade vai ser a respeito desse problema. Legal. Uma prova de dificuldade, para quem não é familiarizado, ela é composta de dois passos. Primeiro, eu tenho que, dado um certificado para o sim do problema, eu vou identificar se esse problema meu pertence a uma classe de problemas chamada NP. E, para eu verificar se esse problema pertence a NP, eu tenho que mostrar que eu consigo verificar se esse certificado que me é dado, ele é um certificado válido, e essa verificação tem que ser uma verificação efetuada em tempo polinomial. Legal. Depois que eu mostrei que isso é verdade, que P pertence a NP, P o problema, né, pertence a NP, eu tenho que mostrar que existe uma redução polinomial de um problema que já é conhecido ser difícil para esse meu problema objetivo, né, que é esse problema P. Tá, eu falei em problema fácil e problema difícil, para simplificar o linguajar. Eu vou dizer que um problema é fácil de ser resolvido quando esse problema ele tiver solução em tempo polinomial de computações no tamanho da entrada. E eu vou dizer que esse problema é um problema difícil quando ele tiver uma complexidade
exponencial, ou seja, quando ele cresce exponencialmente, quando o tamanho da entrada cresce. Legal, então vai ser basicamente isso. Problema fácil, problema de solução de tempo polinomial. Problema difícil, problema de solução de tempo exponencial. Então, uma prova de dificuldade é isso, eu provar que esse problema que eu desconheço, a complexidade de resolução dele, existe uma redução de tempo polinomial de um problema difícil para ele. Vamos lá. Como é que isso é feito? Primeiro, eu quero mostrar que o problema de REL B1-EPG pertence a MP. Para fazer isso, eu tenho que garantir esses 3 passos. Primeiro, que dado uma sequência de arestas relevantes, eu consigo determinar qualquer caminho em tempo polinomial. Segundo, dados 2 caminhos distintos, eu tenho que mostrar que eles se intersectam, se e somente se eles se intersectam em uma aresta relevante. Terceiro, eu tenho que mostrar que o conjunto de arestas relevantes satisfaz a propriedade REL. Legal. Primeiro, eu tenho que mostrar que determinar o caminho, determinar se uma aresta pertence a um caminho, eu consigo fazer isso em tempo polinomial. Legal. Eu mostrei que a quantidade de arestas de um caminho é 2k mais 2. Como eu tenho n caminhos, eu tenho 2nk mais 2 arestas relevantes, né, para serem codificadas na representação. Portanto, em um tempo O de K de V de G, ou O de K de N, eu consigo determinar todos os caminhos da representação. Da mesma forma, eu consigo determinar se qualquer dada aresta pertence a qualquer um dos caminhos da representação. Portanto, eu consigo determinar isso em tempo polinomial. Eu consigo determinar todos os caminhos da representação em tempo polinomial. Segundo, 2 caminhos intersectam se e somente se eles se intersectam em uma aresta relevante. Para isso, é suficiente observar aqui. 2 caminhos se intersectam sempre em uma aresta de dobra ou uma aresta de extremidade. Portanto, se intersectam em uma aresta relevante. E terceiro passo, eu preciso verificar se o conjunto de intersecções de caminhos satisfaz a propriedade REL. Para isso, a literatura me dá uma ferramenta, que é o Teorema de Gilmore. Na verdade, uma generalização do Teorema de Gilmore, que é dado por Robert Spencer e Berger Duché. Eles dizem que é suficiente comparar triplas de elemento. Como eu faço essa comparação de triplas de elemento? Fácil. Eu sei que eu possuo um número polinomial de arestas relevantes. Vou chamar esse conjunto de arestas relevantes de tal. Em seguida, eu crio um subconjunto tal linha, de triplas de elementos tomados de tal. Como são triplas de elemento, então eu vou ter um número cúbico de elementos em tal linha. Em seguida, eu vou tomar um conjunto chamado TI, que é o conjunto de triplas, tomando 3 elementos de tal aqui, que vai ter as arestas. Suponha, a tripla TI. A tripla TI vai ter as arestas EA, EB e EC. E dado essa tripla TI, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um conjunto PI. E esse conjunto PI, ele vai ter todos os caminhos que intersectam no mínimo 2 das 3 arestas dessa tripla. Em seguida, em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o core de PI, se o coração desse conjunto, ou seja, a intersecção de todos os elementos de PI é diferente de vazia. Se essa resposta for sim para todos os PIs, então eu tenho que essa representação é REL. Então, com isso, eu consegui provar que REL B1-EPG está em NP. Primeira parte. A segunda parte da demonstração agora é provar que REL B1-EPG é NP difícil. Deixa eu beber uma água aqui. Para provar que esse problema é difícil, eu vou usar como problema alvo da redução o problema Positive One in Three Trisat. Esse problema consiste basicamente de uma entrada, que é um conjunto X de variáveis, uma coleção de cláusulas sobre X, de forma que cada cláusula tenha exatamente tamanho 3, ou seja, tenha 3 elementos.
E o objetivo é determinar se existe uma atribuição de valores para as variáveis de x, tal que cada cláusula tem exatamente um literal verdadeiro. Vocês imaginem que é uma fórmula e eu quero saber que essa fórmula é verdadeira e que cada cláusula tem exatamente uma variável verdadeira. Bem, esse problema, como é um problema de redução polinomial, ele é uma objeção, eu tenho que provar que o sim leva um em sim e o não leva um não. Então, eu tenho que mostrar que a ida e a volta são verdadeiras. Para isso, vou fazer a ida. Dado uma instância, né, uma fórmula F pertencente a 1,33 SAT, eu vou construir um gadget, um dispositivo específico que pertence a RLB1EPG. Para isso, eu vou apresentar para vocês agora esse grafo H aqui, que é um grafo que, primeiramente, vocês vão acreditar em mim que ele é real, mas na frente eu vou mostrar que ele é. E esse grafo H é um grafo que a gente vai estar usando ele extensivamente na demonstração. Para cada cláusula CI de F, a gente vai construir um gadget cláusula isomorfo H. H tem essas três representações possíveis aqui. A primeira shape baseada em torta verdadeira, segunda shape primeira shape baseada em torta falsa, segunda shape baseada em torta verdadeira e terceira shape baseado em isso aqui que é um frame. Tá, isso aqui são regras de construção. Eu vou preferir mostrar para vocês isso aqui em um exemplo. Dada essa fórmula aqui, por exemplo, F, essa fórmula aqui, pertencente à forma normal conjuntiva, que é uma forma de 1,33 SAT, o gadget correspondente é esse aqui, que está à esquerda. Como é que vai ser a construção disso aqui? Vou mostrar agora. Essa partezinha aqui de cima... Ah, tá, faltou falar sobre a atribuição. Essa fórmula aqui ela é satisfatível quando essa variável x3 é verdadeira e as outras são falsas. Legal. Essa parte aqui de cima, eu vou representar ela dessa forma aqui. Pela literatura, eu sei que esse subgrafo aqui representando um K24, ele está dessa forma aqui, sempre desenhado com esse shape, e esse caminho PT aqui, ele sempre tem dobra obstruída por esse K24. Já esses outros dois grafos aqui, H1 e H2, sempre vão obstruir as extremidades de P de T. Então, qualquer outro caminho adjacente a P de T, ele não vai poder usar nem a dobra nem as extremidades. Isso é crucial para a nossa demonstração. Seguindo em diante, esse conjunto aqui, né, aqui de cima de V mais T, que está em destaque aqui, é o que eu chamo de gadget base. Esse gadget base sempre vai existir para qualquer fórmula e a construção dele vai ser representada dessa forma aqui. Na sequência, para cada variável que eu tiver naquela fórmula, eu vou representar ele por um gadget V1, né? Esse gadget variável aqui. E esse gadget variável no gráfico ele vai ter essa cara, na representação ele vai ter essa cara aqui à direita. Aqui nessa figura aqui agora eu tenho a B1EPG representação com todas as variáveis, né, inseridas aqui no desenho. Detalhe que se a atribuição da variável for falsa, a variável vai ser adjacente verticalmente a P de T. Se a atribuição for verdadeira, ela vai ser adjacente horizontalmente. Percebam que eu falei naquela atribuição, a variável x3 era a que tinha atribuição verdadeira. As outras todas falsas. Então, só ele que é adjacente horizontalmente aqui ao caminho P de T. Então, já tem o gadget base, gadget variável, falta eu inserir quem aqui? Os gadgets cláusulas. Eu vou inserir esses três vértices cláusulas aqui. Em destaque, o gadget cláusula C1. Como é que eu vou inserir C1 aqui? Eu vou buscar as duas variáveis de atribuição falsa a qual esse gadget pertence, que compõe o gadget, né? Entre essas duas gadgets, entre esses dois caminhos correspondentes a essas variáveis, eu vou inserir uma linha horizontal. Entre o caminho correspondente à variável verdadeira e esse caminho PV aqui, eu vou inserir uma linha vertical. Onde essa linha horizontal e essa linha vertical se cruzarem, eu insiro o centro do gadget cláusula. E vou fazer as adjacências aos caminhos que compõem ele. Dessa forma, inserindo os três caminhos, minha representação final vai ser essa aqui. Visualmente, é fácil a gente ver que essa representação é uma representação B1EPG-REL. Por quê? Porque todo caminho aqui tem, no máximo, uma dobra.
Resta provar que essa representação é Rayleigh. Para eu provar que ela é Rayleigh, basta eu verificar que toda clique aqui é representada como edge click e não como claw click, que eu tinha falado para vocês lá no começo que eu ia precisar. Legal. Então, disso já fiz a redução 1.3.3 SAT para Rayleigh B1EPG. Agora vamos tentar ver se a volta disso aqui é válida. Para verificar que a volta é válida, eu tenho que observar, na verdade, apenas poucos passos. Primeiro, eu tenho que saber identificar os gadgets cláusulas. Eu sei que a quantidade de gadgets cláusulas que existe na representação vai ser exatamente a quantidade de cláusulas que a fórmula vai ter. Segundo, eu vou ter que identificar quais são as variáveis que compõem cada cláusula. Quando eu identifico no desenho o dispositivo variável que estão relacionados a cada cláusula, são exatamente essas as variáveis que vão compor cada cláusula da minha fórmula. Por último, eu tenho que definir também quais são as atribuições de cada variável dessa cláusula. Fácil eu fazer isso, basta eu verificar o quê? Eu verificar se o dispositivo variável ele está adjacente ao caminho PV horizontalmente ou verticalmente. Então, eu tenho atribuição. Então, eu consigo, dado um desenho, recuperar a fórmula, positivo one-in-three SAT correspondente. Então, aí a volta está feita a prova de dificuldade. Então, feito isso, eu provei que Rayleigh B1EPG, reconhecimento de grafo B1EPG Rayleigh, é NP completo. Só que esse resultado ele também se estende a outras classes. Como? Fácil, vamos ver agora. Eu vou ter que definir duas classes de grafo, a classe de grafos D-degenerado e a classe de grafos K-apex. Eu digo que um grafo é D-degenerado quando todo subgrafo induzido desse grafo ele possui vértice de grau no máximo D. Eu digo que um grafo é K-apex quando esse grafo pode ser feito planar pela remoção de até K vértices. E, dadas essas duas definições, agora eu tenho um corolário que sai diretamente dessa prova de NP completude que eu acabei de efetuar. O corolário é o seguinte: reconhecimento de grafo B1EPG Rayleigh também NP completo, ou permanece NP completo, sobre as classes de grafos 2 apex e 3 degenerado. A prova é simples. Primeiro, como é que eu vou provar que ele é D-degenerado? Aplicando o algoritmo de reconhecimento de grafos D-degenerado sobre uma instância desse gadget. Bem, como é que é o algoritmo de reconhecimento? Eu vou remover recursivamente, sucessivamente, vértices de grau D no grafo, do grafo. Se no final o grafo que eu tiver for um grafo vazio, então esse grafo é um grafo D-degenerado. A gente pode perceber que aplicando esse algoritmo em qualquer instância desse gadget, sempre vou ter um grafo vazio no final, portanto, esse grafo sempre é um grafo D-degenerado. Em seguida, como é que eu faço para provar que esse grafo é um grafo K-apex? Isso é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil de explicar, não. Dada uma fórmula F pertencente a planar, que é uma instância de planar positivo one-in-three SAT, percebam que eu adicionei o fato de ser planar positivo one-in-three SAT. Eu vou mostrar que esse grafo é 2 apex. Da seguinte forma: primeiro, eu vou montar o grafo de incidência dessa fórmula. Como é que é o grafo de incidência? Cada cláusula dessa fórmula vai se tornar um vértice. Cada variável dessa fórmula também vai se tornar um vértice. De forma que eu vou montar um grafo bipartido, e essa bipartição, de um lado, vão ter os vértices correspondentes às cláusulas, do outro lado, vão ter os vértices correspondentes às variáveis. E as arestas vão ser a seguinte: um vértice correspondendo à variável vai ser adjacente a um vértice correspondendo à cláusula se a variável pertence à cláusula. Dessa forma, eu vou ter um grafo bipartido desse tipo. Por resultado da literatura, eu sei que se essa fórmula aqui é construída, esse grafo de incidência é construído a partir de uma instância de planar positivo one-in-three SAT, então existe uma representação planar para esse grafo.
Dada essa representação planar, eu vou substituir cada vértice aqui pelo gadget que ele está representando. Então, cada vértice lá virou um gadget aqui. Aí, eu sei que isso tudo aqui é uma representação planar. Do dispositivo base aqui em cima, a única coisa que poderia não ser planar eram os vértices V e T, porque esses vértices V e T estavam ligados aqui, ó, com esse dispositivo variável com o dispositivo cláusula. Então, se eu remover os vértices V e T, ou seja, remover dois vértices, eu sei que todo o resto do grafo é planar. Portanto, esse grafo é um grafo 2 apex. Completando, assim, o corolário de NP completude, que eu dizia, que quero que falava o corolário, passei demais aqui, ó. Reconhecimento de grafo B1 é PGRL, NP completo sobre 2 apex e 3 degenerado. Ok? Considerações finais. Nessa apresentação aqui, eu procurei mostrar para vocês uma breve história da teoria de grafos. Mostrei também uma breve motivação de estudo na área. Apresentei essa prova de NP completude para grafo B1 é PGRL, né, para o reconhecimento desses grafos. E assim, para quem teve interesse em estudar algo nessa área, fica aqui duas curiosidades e possibilidade de trabalho de pesquisa nessa área. Percebam que a prova de NP completude foi para REL B1 EPG que eu fiz. É a única classe de B1 EPG que existe uma prova. É para REL B1 EPG, ou seja, o problema de reconhecimento de grafo BK EPG REL é um problema aberto para K maior ou igual que 2. E eu acredito que não tem ninguém estudando esse problema hoje. Enquanto isso, se eu tiro a propriedade de REL, o reconhecimento de BK EPG é um problema aberto para K maior ou igual que 3. Ou seja, existe prova de NP completude para K igual que 1 igual que 2. Porém, para K igual que 3 é um pouco difícil. Já não existe prova, o problema não é um problema tão trivial. Mas está aqui, são duas possibilidades de pesquisa para se alguém se interessar em trabalhar com isso. Minhas perspectivas para o futuro são, espero terminar o doutorado em breve, né? E eu também tenho intenção de atacar problemas de caracterização e reconhecimento dentro dessas classes de grafos EPG-REL. Inclusive, no ano passado eu fiz um breve estágio de doutorado na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, onde eu já comecei a trabalhar alguma coisa nesse sentido, de atacar problemas de caracterização e reconhecimento de classes, na verdade, subclasses de B1 EPG-REL. Agora eu tenho a intenção de atacar outras subclasses. E assim, tem também outras linhas de pesquisa que chamam bastante meu interesse, que é pesquisa em algoritmos, grafos e complexidade parametrizada, que é um tema que eu tive um contato esparso, né? E que, bem, é uma linha de pesquisa que vem para tentar dar alguma solução para esses problemas que são NP completos, para esses problemas que são problemas não solúveis, insolucionáveis ou difíceis, né, de se resolver. Essas aqui são as referências e eu agradeço aí a apresentação, pessoal.